Olá pessoal, eu sou Alexandre Guzmão, da revista Proteção. Estou aqui para apresentar mais uma edição do Personagens de Proteção. No programa de hoje, o entrevistado é o meu amigo José Orlando Gomes. O José Orlando é engenheiro, professor e principalmente ergonomista. Ele presidiu a ABERGO, Associação Brasileira de Ergonomia, a UAERGO, que é a Associação Latino-Americana de Ergonomia, e hoje presidente da IEA, Associação Internacional de Ergonomia. Nesse personagem de proteção, nós vamos conhecer um pouquinho mais da história de José Orlando Gomes. Olá, José Orlando, tudo bem com você? Obrigado por estar aqui com a gente no Personagem de Proteção. Bom dia a todos e todas. Bom dia, Alexandre. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje e vamos bater esse papo. Isso aí. José Orlando, você é um ergonomista que trilhou um caminho muito interessante, diferenciado, né? Principalmente na questão associativa. Você foi presidente da ABERGO, depois da Associação Latino-Americana, e hoje é presidente da Associação Internacional, que é uma das principais entidades internacionais ligadas à questão da segurança do trabalho e outras áreas também, a área de produção, né, projetos e tal. Mas nosso interesse aqui é mais na questão da segurança do trabalho, saúde do trabalhador e tal. Bom, mas antes de falar um pouquinho dessa questão associativa, vamos começar a falar um pouquinho do José Orlando e por onde começou esse interesse pela ergonomia, né? Você é natural de uma cidade aí de São Paulo, né? Você hoje mora no Rio, mas é natural de uma cidade, já tinha um nome internacional, que é Riversul, né? Que é um nome bem internacional, né? Muito legal aí. Fala um pouquinho sobre o seu início lá em Riversul, quando você foi para São Paulo, conta um pouquinho dessa história aí. Na verdade, é muito curiosa, né, a história, porque eu venho de uma cidade que o nome não era esse, não é? Então, lá durante os anos 70, enfim, teve um prefeito que era filho de lá, saiu, trabalhava no Banco do Brasil, depois voltou, né, para se candidatou, foi prefeito, e era muito interessante porque a cidade se chamava, na época, Ribeirão Vermelho do Sul, e a cidade era muito pequena, enfim, e aí não cabia nem nas placas dos carros, era todo abreviado, e realmente as pessoas não sabiam de onde era aquela cidade. Aí o prefeito teve a ideia de juntar, né, as sílabas, né, Ride, Ribeirão, Verde, Vermelho e Sul, né? Então aí deu Então esse nome. o River não é de Rio, então o River é da sigla. Não, Que legal. na verdade ninguém sabia inglês, enfim, não tinha, não é? Foi muito curioso, porque na época o Estado de São Paulo tinha uma coluna interior, Assim, né? cobertura de interior. E esse projeto tem que passar para a Assembleia Legislativa, Sim, né? sim. E aí foi muito interessante porque o Estadão fez um artigo criticando quem eram aqueles caipiras que estavam querendo americanizar o nome, enfim, né? Poxa, a galera disse, pô, a gente nem sabe inglês, aí foi uma junção desses nomes, deu River, aí a gente nem sabe o que é River, né? Enfim, mas Legal, aí legal. acabou que mudou o nome, enfim, é uma coisa curiosa, na época tinha 3.000 habitantes, hoje deve ter 3.500, enfim, não tem nada a ver com essa profusão de usar o inglês, que hoje a gente acaba vendo aí essa coisa até deformando a língua portuguesa, não É é? verdade, verdade. Os famosos Kikos lanchonete, né? Quer dizer, é uma coisa absurda, mas não, no nosso caso é totalmente, não é? E Legal. complementando, quer dizer, Sim. ali fica, todo mundo me pergunta onde é que fica, eu disse, olha, na verdade não fica, porque não tem nada grande por perto, né? A única referência é que fica perto de Tararé, que é uma cidade na fronteira com o Paraná,
que o Getúlio, quer dizer, aquela batalha que nunca houve, quando o Getúlio veio para o Rio, enfim, na Revolução de 30. Mas, enfim, é isso, não é? Uma história curiosa Legal, legal. E ligada tem ali o à Barão de cidade. Tararé pertinho, então. O Barão de Tararé deve ser de Tararé, então. Né? Na Ou verdade, ele o é de Barão de Riversul? Tararé não, na verdade, o Barão de Tararé é porque o Aparício Ah, Torelli, não, que era um claro, o jornalista Tararé é satírico, humorista, né? inclusive é gaúcho, né? Eu tô fazendo. Eu lembrei do nome, mas agora que É, eu tô lembrando que o Barão de Tararé era um humorista na fantástico verdade, que escrevia no Rio de é, Janeiro, né? Onde você está hoje, né, acho que não sei qual é o e era jornal que você. satírico, E ele escrevia, satírico, tinha né? um humor fantástico, né? Um Ah, tá humor certo. fantástico e tal, né? Então podia ter o Barão de E, Riversul também, já que o Barão de Tararé, pô, aí tá um personagem bom mas a ser lá, criado. rapaz, quer dizer, nem condição para isso, não é? Na verdade, isso daí, na verdade, é uma colonização também mais recente, né? Final do século XIX, enfim, que as pessoas iam para lá porque tinha terra, né? Sim, sim. Então era aquele pessoal que saía de Minas Gerais, enfim, é uma história muito interessante também. Legal. Bom, mas você estudou, deve ter estudado, depois em algum momento decidiu entrar na engenharia, que é a sua profissão inicial, né? A sua primeira faculdade. De onde é que veio o interesse pela engenharia, né? Vamos começar por aí, porque eu acho que depois entra na Olha, economia, que já é um pouquinho claro, claro. mais específico, né? Olha, todo o percurso que a gente tinha era de fazer, de estudar e tentar entrar na universidade, enfim, aquela coisa toda ali no final dos anos 80, final dos anos 70, início dos 80, e eu entrei na Universidade de São Paulo para fazer engenharia e acabei optando por fazer inicialmente engenharia civil e depois eu fui fazer engenharia de produção. E a engenharia de produção, para mim, foi muito legal, porque tem discussão acerca, né, tem disciplinas acerca do trabalho, né, e é uma engenharia que articula diversas dimensões que uma engenharia civil, por exemplo, não tinha, né, não tinha uma discussão tão focada e multidisciplinar naquela época. Hoje não, E está produção muito também já mais era uma coisa avançado. bem nova, né? Imagino que engenharia de produção, né? Na verdade, Era, isso, era muito novo. isso. Na verdade, a Escola de Engenharia de São Carlos é ainda muito boa, né? Foi criada em 1953, essa escola lá em São Carlos, é uma unidade da USP, e aí a grande maioria ia para fazer engenharia civil. Até por causa da ditadura, que tinha muita obra, aquela coisa toda. Mas a engenharia de produção estava começando ali no final dos anos 70, início dos anos 80, então a quantidade de estudantes que optavam para ir para a engenharia de produção não era muito grande. E eu fiz parte, né, comecei a fazer em 81, porque eu vinha transferido, e aí foi muito legal. Tive um professor que me indicou ali o caminho das pedras, né? Era um professor de sociologia do trabalho, o professor Felipe, né? Um camarada muito estudioso, que estava fazendo doutorado na Fundação Getúlio Vargas, e tinha ali eu comecei a aprender um pouco acerca das questões do trabalho, né? Isso também me motivou e toda a parte relativa à multidisciplinaridade associada à engenharia de produção também foi essencial, né? Porque você tinha toda a coisa da administração, da vamos dizer assim, da organização da produção, enfim, você tinha um conjunto de disciplinas que motivava bastante. E foi muito bacana. A partir daí, eu já naquela época fiz estágio, aquela coisa toda, e fui trabalhar como engenheiro, inicialmente numa multinacional japonesa, né? Indústria têxtil e tal, aí foi super interessante, porque os japoneses, engenharia de produção no Japão, colocam o engenheiro para fazer o trabalho dos operários e operárias, né? Como uma forma de treinamento para você entender o processo de produção, que a gente entende do ponto de vista teórico, né? A gente aprende ferramentas de gestão, essa coisa toda, mas falta um laboratório próprio para você entender as dificuldades que o próprio operário tem na sua fabricação.
claro, anos mais tarde eu fui entender que aquilo que eu até criticava dos japoneses era também uma coisa interessante para a minha formação, porque eu fui trabalhar, era uma indústria têxtil, e a Toyobo do Brasil, e aí você teria, eu fui para a área de confecção, né? E aí eu fui lá carregando os rolos de malha, aquela coisa toda, né? Você tem que colocar sobre a mesa, você tem que, evidentemente, colocar os moldes, riscar, cortar adequadamente, depois sentei numa máquina de costura, enfim, máquina de costura reta, overlock, enfim, fiz o processo todo, né? Estava eu lá e mais 300 costureiras, quer dizer... Literalmente botando a mão na massa, na Exatamente, malha, vamos dizer assim, no tecido. na malha, não é? No tecido. E isso, na verdade, parece que dá uma dimensão, parece não, dá uma dimensão e uma experiência para o engenheiro que falta, de uma forma geral, essa competência, essa capacidade de compreender exatamente todas as dificuldades associadas ao processo de produção, enfim, tudo isso que a gente verifica hoje e que passa olimpicamente nas escolas de engenharia, não é? De uma forma geral, não é? Então isso também ajudou muito nesse aspecto e, evidentemente, depois daí eu fui trabalhar com engenheiro de produção na Bahia, na Ingesa. Foi uma experiência super importante, sair de São Paulo, conhecer outras partes do Brasil, e também foi super bom no sentido de conhecer o país, né? Porque a gente que está em São Paulo acaba achando que São Paulo é o centro do universo, e não é, né? E nessa experiência que você teve de, vamos dizer assim, de chão de fábrica, né? De botar a mão na massa, de estar junto ao trabalhador, de ver o processo de produção, isso acabou te influenciando também na questão da ergonomia, ou ainda não foi o momento para entrar na ergonomia? Quando é que caiu a ficha da ergonomia, que, digamos, é um outro patamar da questão, né, da engenharia de produção? Eu acho que, na verdade, as coisas começaram desde a graduação, na medida que você vai descobrindo formas de melhorar a organização do trabalho, da produção. E eu me lembro também que eu tive contato com aulas e cursos que eu fiz na Federal de São Carlos com um professor, o Peter Spink, que da Fundação Getúlio Vargas, ele veio da Inglaterra na época, e eu fiz esse curso com ele, e que é um curso sobre a escola sociotécnica, que começou na Inglaterra, lá nos anos 30, se contrapondo ao taylorismo, porque, na verdade, a engenharia de produção é extremamente taylorista. O engenheiro manda, planeja da cabeça dele, tem um trabalhador imaginário e tal, e o trabalhador vai lá fazer a produção. Monta o processo de acordo com o seu jeito de pensar. Não é? Do seu jeito, ou com a teoria e tal, claro. E que muitas vezes é distanciado da realidade, ele não sabe. Não é? Hoje, por exemplo, a grande maioria dos engenheiros vem da classe média que nunca trabalhou, diferente da Europa, Estados Unidos, onde os alunos acabam trabalhando nas férias e tal. Nossa formação aqui é um pouco mais... um pouco diferente, né? E isso faz com que tenha um distanciamento. Então, aí ele faz tempos e métodos e acha que aquele tempo e aquela descrição mínima, extremamente reducionista, vai ajudar o trabalhador, vai complicar a vida do trabalhador, né? E aí o trabalhador, quer dizer, eu costumo dizer que a Organização Brasileira do Trabalho é o SVNT. Na verdade, o engenheiro faz aquilo ali e o trabalhador tem que se virar nos 30. Tá. SVNT, se vira nos 30, né, nos 30 segundos ali. Então é assim, é um convite ao trabalhador improvisar sem necessariamente ter sido treinado. Esse é o grande problema ergonômico. Mas isso eu vou descobrir mais tarde. E nesse caso aí, não é, a escola sociotécnica ela já tinha esse viés de conceber a organização do trabalho, o processo de produção, treinando mais adequadamente
o trabalhador para realizar seu trabalho, os aspectos técnicos e humanos, né? Tanto que a escola sociotécnica. E eu tive, né, a grata experiência de ter tido esse curso. O Peter tinha acabado de chegar no Brasil, enfim, e ele estava dando aula 1 ou 2 semestres, se não me falha a memória, lá no Departamento de Engenharia de Produção da Federal de São Carlos. Então foi muito interessante. Então esses elementos foram, junto com a experiência de engenheiro no chão da fábrica, me levaram a ter grandes questões. Eu disse, pô, então agora, depois de ter essa experiência, aí eu venho de Salvador para o Rio de Janeiro, para a UFRJ, para a COP, para fazer o mestrado em engenharia de produção. E aí é que eu vou descobrindo, estudando essa questão naquela época se dizia da automação, vai desempregar, não vai desempregar, enfim. Tudo isso me levou a estudar essa questão. Durante o meu mestrado, aí é que eu vou descobrir a ergonomia, né? Na SBPC em 1987, eu vi uma palestra do professor Mário Vidal, que tinha acabado de fazer doutorado na França, e disse, poxa, essa abordagem de ergonomia é muito interessante, ou seja, considera justamente aquilo que eu já estava vendo, as dificuldades, ou seja, o planejado, né, o trabalho imaginado pelo engenheiro versus aquele realizado pelo trabalhador, que tem distâncias aí, né? Tem distâncias, ou seja, o trabalhador acaba desenvolvendo através da sua prática, habilidades, conhecimentos e tal, que no caso da empresa nunca acaba capturando isso de volta ou considerando, né? Então é um diálogo de surdos ali, né? E aí a gente começa... O trabalhador tem essa vivência e isso é uma experiência muito rica, né? E se for integrado com a técnica da produção, com a experiência do trabalhador, o processo é muito mais efetivo, claro. e mais, né? É um processo mais inteligente, digamos assim, né? E na verdade, se você olhar, por exemplo, a medicina você começa fazendo propedêutica no 2º ano, você começa a trabalhar com paciente, você faz um internato em medicina, então você tem uma teoria, mas você tem uma prática associada à implementação daqueles conceitos e tal. A gente na engenharia não tem isso, especialmente com relação ao trabalho, né? Então a gente tem, através dos livros, através dos laboratórios, que, por melhores que sejam, não são... não te dão, né? Se bem que algumas escolas hoje, aqui eu trabalho aqui no curso da própria Federal do Rio, quase 1/3 das cadeiras os alunos vão para dentro das empresas, então acabam adquirindo essa vivência. Então, isso começou, como é o primeiro curso de engenharia de produção, iniciou em 1970, então esse tipo de abordagem permite que o aluno tenha uma vivência maior, né? E hoje, internacionalmente, tem iniciativas, né, de formar os engenheiros com mais prática, no sentido dele ganhar experiência perdão, e identificar, não é, toda essa dificuldade associada. Legal. Só para me localizar, quando você foi para o Rio de Janeiro, estava na Bahia, você foi para a COP, né? Eu fui fazer o mestrado em engenharia de produção, né? Que ano é isso, só para a gente se localizar? Isso a gente está localizando aí já 90? Segunda metade dos anos 80. 80? Segunda então, metade dos anos 80. Tá. Isso. E aí eu tenho contato com essa abordagem em que diferencia aquilo que é planejado, aquilo que é imaginado, aquilo que é prescrito, daquilo que é realizado. E isso são 2 componentes de um mesmo objeto. Então, e aí, na verdade, deixa eu fazer um parênteses aqui. Os engenheiros, na verdade, são vítimas de um processo formativo inadequado. Então, os próprios engenheiros de produção são ensinados que é daquela forma. Então, ele tem que seguir o que o Taylor falou lá em 1890, né? Então, veja bem, o Taylor separava, né?
a gente entender um pouco historicamente, separava o planejamento da execução do trabalho. Então ele estava dizendo, olha, tem que romper com o modelo do artesanato, que vem da Idade Média, onde o artesão dominava todo o processo. Ele pensa, ele desenvolve, ele executa o processo de produção. O que era a exigência da época, aí não vai dar tempo da gente conversar sobre isso, mas o pessoal que vinha da Europa, os imigrantes vinham da agricultura, mal podia ler, tinha que entrar nas indústrias, por exemplo, lá do norte dos Estados Unidos, e tinham que, evidentemente, desenvolver uma série de manobras. Então vem toda a coisa da divisão do trabalho. Mas, ao mesmo tempo, evidentemente que a gente é ensinado sem contexto histórico e sem entender que, na verdade, você tinha na verdade, um controle de toda essa execução do trabalho e tal, e uma redução vamos dizer assim, da dificuldade de realizar tecnicamente o trabalho, né? Mas, por outro lado, as condições de trabalho pioram muito, né? Então, se percebe que essa implementação, hoje, ela não é adequada. Então, eu preciso considerar, na verdade, planejar da melhor forma possível, né? E fazer o monitoramento, ter o feedback, a retroalimentação, de como é que as coisas estão sendo produzidas, porque isso é que dá qualidade, isso que garante o prazo da logística, né? Isso que dá condições de trabalho, isso que evita o acidente, porque se você deixa para o trabalhador, para ele definir, né? Evidentemente que ele vai fazer por tentativa e erro, e essas tentativas, ele está ali cansado e tem que fazer dentro de um prazo, evidentemente que aí é que os acidentes vão acontecer, e aí é onde você tem piora da qualidade, aí que você tem o não cumprimento dos prazos, né? E você tem todos os disfuncionamentos associados, né? Então, isso que eu fui passo a passo me formando aí nessa área de ergonomia. E durante o meu mestrado eu fiz o mestrado sanduíche na Itália, que tinha um programa com várias universidades e o sindicato italiano da área metalmecânica, dos metalúrgicos italianos, que trabalhavam a experiência da Suécia, da Escandinávia, de forma muito interessante, que era integrar esse saber desenvolvido pelos trabalhadores no desenvolvimento da qualidade do produto, do processo de fabricação, e que eles estavam desenvolvendo isso de forma muito adequada, né? Isso lá na região de Bolonha, que é a Itália, né? Então foi uma experiência muito interessante que eu incorporei na tese e tal, e isso reforçou aquilo que eu já vinha estudando, que eu vi lá na prática como o sindicato integrava. Então você tinha um trabalho articulado do sindicato, e isso também fazia com que, de um lado, ganhava a empresa, e de outro, você tinha também melhor qualidade, melhor condições de vida, enfim, um reconhecimento profissional. Então, isso foram experiências, né? E aí, evidentemente, que a gente vai avançando nesse processo, começa a dar aula, enfim, e aí a gente vai para o doutorado, e aí eu vou para a França para fazer parte do meu doutorado, que a gente chama de doutorado sanduíche, né? E aí vai ser muito interessante, porque lá eu faço a formação teórica, metodológica, mas faço a formação prática de ergonomista também, né? Então, mão na massa de novo, como você disse lá atrás. Isso falta, porque a tradição brasileira é dos dirigentes, né? Então, o camarada se nasce na classe média alta, aí recebe do pai, aí vai fazer um MBA em Miami, mas não pisa na fábrica, não pisa no negócio do pai, não começa... O pai provavelmente começou botando a mão na massa, mas o filho já... O avô chegou, o avô imigrante chegou, o pai, dependendo da idade da empresa, né? Exatamente. Né? Botou a coisa para funcionar, o pai lá, desde moleque, começou a trabalhar, e a terceira, quarta geração na discoteca, né? Então, é isso que isso não sou eu que estou falando, são pesquisas que dizem, e isso acontece. E aí faz com que... Aí ele vai fazer um MBA em Miami, né? Mas aí, quando ele volta, né? E a empresa, a gente vê falências e falências de empresas, ou vende,
né? No final das contas, aí acaba vendendo e a gente vê essa queda da indústria brasileira, não é? Que os chineses vieram aqui ver como é que era nos anos 80 e hoje a gente importa as bugigangas feitas na China, né? Não precisa nem comentar, por exemplo, a experiência da transferência do polo calçadista aí de Novo Hamburgo para Guangdong, lá na China, não é? Sim. Mas, enfim, voltando aqui à história da ergonomia, foi muito interessante, e aí a gente fez estudos, fiz essa formação prática de 1 ano juntamente com a formação teórica e tal, e fazendo desenvolvimento da minha tese, não é? Depois volto ao Brasil, faço a pesquisa de campo, aí vou estudar sistemas complexos, ou seja, eu vou estudar para o doutorado como funciona uma UTI, né? Passo 2 anos ali acompanhando uma equipe de plantão toda quarta-feira, fico de 7 da noite às 7 da manhã, eu que vinha da fábrica, então fui aprender um pouco como é que funciona, né? Porque vida não é parafuso, né? Parafuso aí tem retrabalho, você recupera e tal. Então o sistema hospitalar ele é muito Mais interessante crítico, né? Mais porque crítico. ele é crítico, Não tem ele como é errar muito, né? não tem retrabalho, né? É. Então tudo isso, uma baita experiência, né, como vocês dizem aí no Sul, e foi muito bacana. Então você vai consolidando. A formação de ergonomista ela se consolida ao longo da sua vida profissional. Aí Legal. você vai, de posse da sua metodologia, de verificar, não é? Quais são aquelas demandas, ou seja, quais são os problemas relevantes para você atuar, porque a gente tem, no dia a dia de qualquer organização, você tem problemas das mais variadas ordens. A grande questão, e aí também o fato de ter tido a formação de engenheiro de produção, ajuda, complementa, né? Porque você tem que estabelecer ali, junto com os atores da empresa, trabalhadores, gerência média, gerência alta, direção, qual é a prioridade. Você precisa ter a habilidade de poder identificar por onde você começa, né? Resolvendo seus problemas de maneira a poder resolver aquela situação que é extremamente danosa para a saúde, não só dos trabalhadores, mas para a saúde da empresa. Ergonomia é boa economia, na verdade, já dizia o professor Hal Hendrick, que foi presidente da própria EAA, né? Lá nos anos 80. Enfim, isso é muito interessante, porque daí vai dar uma dimensão de que a ergonomia não é uma, uma, uma coisa que vem a ser mais uma preocupação para a direção da empresa, para a gerência, que evidentemente já está, vamos dizer assim, cheio de questões a resolver no dia a dia, não é? E isso é muito interessante, porque daí a gente alarga a visão da economia, né? E aí, assim, eu digo, a metáfora que eu uso é o seguinte: você entender qual é o problema da empresa, qual é a prioridade, é como você descascar um abacaxi, você tem que ter todo cuidado, senão você se estrepa todo. E aí você tem que ter um ouvido para poder perceber quais são os elementos ali essenciais para você desenvolver o processo, para atuar nos problemas em conjunto, né, com os atores da empresa. Isso é uma experiência muito bacana e varia de empresa para empresa. Já tive empresas trabalhando em muitas empresas e os estudantes com os quais eu trabalho, cada um vai em grupo estudar uma determinada empresa. Ele entra na empresa negociando, dizendo o que é ergonomia, justamente para poder desenvolver a sua capacidade de entendimento de questões relevantes a serem trabalhadas, né? Que isso é um elemento importante na formação do engenheiro, não é? Então, basicamente, esse período de formação, né, me levou a ficar muito motivado, né, com esse campo, né? Porque você trabalha para transformar, para fazer algo melhor, né? E é um velho chavão, mas todos ganham com isso, né? Ganha a empresa, ganha o consumidor, ganha o trabalhador, porque você
tentar resolver isso de maneira adequada, respeitando o saber de cada um. E aí é muito interessante, porque o próprio trabalho dos gerentes hoje precisa de ergonomia. Eles estão lá enforcados com os WhatsApps da vida, está lá no casamento e tem que estar respondendo os e-mails, né? Tanto que isso, em Portugal agora recentemente, se passou uma lei dizendo, olha, mandar e-mail fora a mensagem do WhatsApp, qualquer mídia fora do horário de trabalho é um assédio, né? Porque você tem tecnologia aí à disposição e você acaba trabalhando direto, né? O exemplo mais interessante é o trabalho durante a pandemia. As pessoas estão trabalhando 2 vezes, 3 vezes mais, né, pelo mesmo salário. Além do que as organizações reduziram os custos que foram lá para baixo, né? Então descobriram, não é? E a casa acabou sendo uma unidade de produção. A gente teve os nossos alunos estudando a sua própria condição, né? Mas os pais estavam trabalhando a partir de casa. Claro que é emergencial, mas na Alemanha, por exemplo, agora já se cogita de, olha, até porque os trabalhadores, e na Alemanha você tem mais negociação, concertação entre os atores sociais, porque na Alemanha você tem cogestão, né? Trabalhadores, governo, a confederação patronal, no sentido de, não, olha, então você fica em casa, vai 2 dias, sei lá, quarta e quinta, e aí encontra os seus colegas e mantém o vínculo, sociabilidade, essa coisa toda. Os outros dias da semana você pode trabalhar no sentido de poder ajudar, enfim, a sua companheira, seu companheiro nas tarefas domésticas, acompanhar os filhos, enfim. Tem essa possibilidade, mas, de novo, tudo isso precisa ser trabalhado. A formação foi aí. Agora, é claro que, como a gente trabalha na universidade, a engenharia de produção permite isso, a gente tem muita experiência com prática com os próprios cursos, porque a gente, a cada período, tanto na pós quanto na graduação, você orienta e conhece dezenas e dezenas de empresas, com essa metodologia da pesquisação, ou seja, mão à massa, mão na massa, né? Que eu acho que falta para as escolas de engenharia, né? Tem experiência, por exemplo, no Canadá, em que lá no terceiro, quarto ano, por exemplo, você tem dúvida da produção, você passa 6 meses, até 1 ano estagiando. As empresas te recebem, você tem uma formação já técnica interessante, e aí você vai ver que tipo de campo da engenharia você está mais apto ou te motiva mais, não é? Isso começa a ser uma prática internacional, iniciativas, né, de você aprender a profissão de projetos e também o hands-on, né, de mais mão na massa. A gente está precisando disso, né? Então é fundamental, por exemplo, para ter soluções, seja lá de sustentabilidade, redução da pobreza, seja que ramo for, né? Do ponto de vista de você atuar mais efetivamente, por exemplo, mudança climática, né? Que são elementos que estão fazendo parte hoje dos currículos de engenharia ou de qualquer outra profissão, né? Agora, a pós também é um elemento importante a ser mencionado, e ela precisa se envolver, pós não só, evidentemente, de ergonomia, fatores humanos, né? Mas eu diria que, de uma forma geral, de não ser uma universidade colonizada, como nós temos no Brasil, né? Distante dos problemas brasileiros, que o grande barato é eu estudar fora. Não, você precisa pegar um problema daqui, como eu fiz. Você pode ir para a França, para os Estados Unidos, para a China, né? A gente tem mandado agora os nossos estudantes a fazer mestrado na China, mas tem que estudar. Olha, então, por exemplo, você quer saber como é que é a tomada de decisão? Tem que fazer um estudo de campo aqui no Brasil, um estudo de campo na China e comparar os dois. É o maior parceiro comercial do Brasil, e a gente tem os nossos engenheiros de produção aqui vão para lá, recém-formados, e estão desenvolvendo esse tipo de pesquisa para entender como é que um gerente chinês se comporta, como é que um gerente brasileiro se comporta, não é? Como é que o técnico. Eu acho que isso falta no Brasil. Não dá para importar acriticamente
O que funciona nos Estados Unidos não funciona aqui, as condições de contorno são outras. Eu fico brincando, é o seguinte, é você pegar uma Ferrari e querer andar 200 por hora numa estradinha no interior lá da Serra Gaúcha, não vai dar certo. É isso que você pegar e importar as soluções, não é? Então, Eu percebi. esse cuidado Sim. precisa ter, não é? Eu percebi, inclusive uma vez eu fui te visitar aí e casualmente estavam no fundão, né, na Federal do Rio de Janeiro, e estavam apresentando alunos, apresentando trabalhos. Eu achei muito interessante a forma, não só a apresentação, mas mais importante o tema dos trabalhos. Eram coisas muito específicas do processo realmente, não é aquela coisa da pesquisa, né, a importância da formiga na geração de folhas azuis no interior de Riversul, né? Uma coisa muito específica. Eram coisas muito, claro, aplicadas a empresas ou instituições. Me lembro, tinha até negócio de defesa civil, negócio da questão da proteção ao Rio de Janeiro, lá da questão das impostos, lá, eram coisas muito aplicáveis no cotidiano e aplicáveis para as pessoas, né? Não só para as empresas, nas instituições, mas o resultado muito concreto para as pessoas, né, da sociedade. E esse também, claro, tem a pesquisa mais fina, mais complexa, mas me parece que como você muito bem disse, né, falta um pouquinho essa proximidade da academia com a vida do ser humano normal. A vida real, né? A vida real. Não é? Quer dizer, eu acho isso, você bem lembrou sobre essa experiência que você chegou a participar, e eu acho que isso hoje, com tecnologia, pode ser algo que, por exemplo, até a proteção pode se associar e mostrar isso para o Brasil inteiro. É muito fácil, custa muito baixo, não é? Então, isso permite você trabalhar com organizações sociais, permite você trabalhar com as comunidades, com empresas autogestionadas, com a cooperativa dos catadores de lixo, hoje tem uma importância super grande no que diz respeito à sustentabilidade, não é? Então você pode trabalhar de maneira a adequar essa abordagem ergonômica, resolvendo o problema da população diretamente, né? Não só a indústria de uma maneira geral, mas você pode ter um campo de aplicação muito mais amplo, né? E a gente está vendo isso em outras experiências muito interessantes, né? Como, por exemplo, tem um colega, muito interessante, um ergonomista peruano que desenvolveu um toalete, né, um vaso sanitário verde, né, para as regiões desérticas do Peru, né, em que você fixa aquele vaso sanitário com a própria areia do deserto, com um custo baixíssimo, a produção feita pela comunidade, né, gerando renda, e as fezes, por exemplo, se transformando em adubo. Então, isso tudo é multidisciplinar, evidentemente, não é só um ergonomista, mas você fazer o desenho, né, com aquela população, isso fica... Pachacamac é a experiência, e Sunilab é a startup que montou. Ele ganhou um projeto inicial de um programa do MIT de design ergonômico, que é o D-Lab, né, que trabalha o mundo inteiro e tal, e ele montou essa startup, né? Então, são experiências que você pode fazer a diferença, e a gente tem campos de aplicação aqui que são os mais variados, né? E evidentemente que isso ganha a população, ganha o profissional, desenvolve novas iniciativas, né? Novas startups, né? Aí, essa palavra da moda, o empreendedorismo, está tudo para ser feito. Não cai do céu essas novidades, cai de um esforço do ergonomista, seja ele um arquiteto de formação de base, seja ele um engenheiro de produção, qualquer engenharia, um informático, um psicólogo, um fisioterapeuta, todos têm essa capacidade, de fazê-lo. Então, eu acredito que dentro de um campo, por exemplo, da responsabilidade social, do investimento das empresas em sustentabilidade, esse campo está aberto, né? E isso tem que ser trabalhado, tem que ser feito, e tem que ser, evidentemente,
fazer com que o Brasil produza soluções para o Brasil, adequado ao nosso clima, não é? Busca de materiais mais, vamos dizer assim, mais econômicos, né? Busca de técnicas de construção, por exemplo. Nós temos um problema de moradia. Como deve ser? Como é que eu posso desenhar uma casa mais ergonômica? Como é que eu posso desenhar uma cozinha? Como é que eu posso desenhar uma casa que seja adequada a uma população que cada vez mais envelhece? Como é que eu posso desenhar os equipamentos urbanos de maneira a adequar a antropometria do brasileiro, né? Mas como é que eu posso projetar as escolas, né? Por exemplo, os professores nas escolas públicas, por exemplo, têm problema de fonoaudiologia, porque tem muito ruído na sala, porque falta desenhar uma carteira que tem uma borracha ali que aguente mais tempo. Porque os alunos se movimentam, eles falam e tal. Então, como é que você pode fazer as paredes de maneira a reduzir o que se chama de ergonomia mental, abafar o ruído, enfim. Então, tem a aplicabilidade, é algo assim, é infinito, né? Para você desenvolver essas soluções. O que é importante, que é importante dizer, que a EA está enfatizando o mundo afora, é do tipo assim, olha, você tem que analisar a situação, analisar a atividade humana, porque ela é a fonte inspiradora. E aí eu parti para considerar todos os fatores que interferem naquela atividade, como eu disse, das escolas, por exemplo, para melhorar a qualidade de vida e de trabalho do professor, melhorar a capacidade de aprendizado dos alunos, porque com ruído ninguém escuta nada, por exemplo, né? E, ao mesmo tempo, partir para o projeto de soluções, né? Então, você tem as etapas no trabalho do ergonomista, que não é só análise, né? Eu tenho que ir até o projeto de solução. Ah, mas eu sou, sei lá, eu sou da área da saúde. Mas, olha, trabalha com engenheiro. É para ser uma equipezinha ali, multidisciplinar. A ergonomia, ao mesmo tempo, ela é de todos, mas não é exclusiva de alguém. Por isso que você tem, mundo afora, a grande maioria dos cursos, especialmente para lidar com a questão do trabalho, necessita de maturidade. Então, você tem a especialização com a formação básica do ergonomista. Mas ele pode fazer um mestrado, agora, certamente, ele pode fazer um doutorado. A EA está fazendo um programa de doutorado baseado numa rede de universidades colombianas para a América Latina toda, que vai ser semipresencial, para permitir a formação dos formadores, inicialmente, né, dos professores nos 33 países da América Latina e do Caribe, porque a gente precisa de ter professores formados, competentes, que possam colocar os seus alunos em campo, seja de graduação, seja de pós-graduação, de maneira a aplicar essa ergonomia que a gente está falando, né? Que é mão na massa, que é ir buscar resolver os problemas, né? Não pode eu ficar imaginando o problema está na minha, né? Está aqui, de frente para mim, né? Se você olhar bem, todo lugar tem problema ergonômico e precisa ser solucionado, né? Então, eu acho que iniciativas dessa natureza, né, uma formação através da ação para a ação, né, são fundamentais. Então, eu fazendo a minha própria formação, isso que eu aprendi muito, tanto na Itália, na França, né, e quem fala muito isso aqui, e que no Brasil assim, é o autor mais traduzido do mundo, é o Paulo Freire, né? Enfim, é a pedagogia da formação através da ação. É isso que nos faz ser capaz, né, de enfrentar a realidade, resolver os problemas e tal. Então eu posso sabia que ter Paulo Freire era segurança. ergonomista, Né? agora estou entendendo, ele era ergonomista também. E ele trabalha na questão cognitiva. Não, tô brincando. Você sabe, por exemplo, claro. olha só, Não, como é que é o método dele? O meu universo, o meu contexto, é muito mais fácil eu aprender as palavras através do contexto que me cerca. Sim. Né? Então,
Por ouvindo as isso o método pessoas, dele entendendo as pessoas e interagindo com as pessoas. Não, é porque o método é cognitivo, Sim, é ergonomia sim. cognitiva, é cognição. Então é muito mais rápido você É. entender aquele contexto que o cerca. E a partir Perfeito. daí você vai desenvolvendo uma maior capacidade. Uma outra coisa que é importante, tem um sociólogo colombiano, Orlando Fausto Borda, que é o seguinte: nós engenheiros temos uma formação muito teórica, nós pensamos, e é muito potente. Mas aquilo que a gente projeta, a gente não sente previamente aquela solução. Quando você vai à formação hands-on, né, a formação através da ação, eu tenho muito mais capacidade de sentir a natureza do problema. Eu vou entrevistar, eu vejo qual é o problema do gerente, eu analiso a sua própria atividade, eu convivo ali. É mais ou menos o trabalho do antropólogo. O antropólogo vai lá na tribo de índio, Darcy Ribeiro, que é um grande intelectual brasileiro, ele aprende a língua, os costumes, as técnicas, a tecnologia e tal, convivendo. É evidente que a gente, enquanto economista, eu só estou tendo como referência o trabalho do antropólogo, porque eu não tenho todo esse tempo. Mas eu vou ser, vamos dizer assim, envolvido no conhecimento daquela atividade. Né? A gente trabalhou anos estudando o trabalho dos pilotos de helicóptero da Bacia de Campos. E foi muito interessante porque os resultados que nós encontramos depois começaram a ser aplicados pelas empresas. Né? Então, isso trabalhando fortemente com os pilotos, com o pessoal das empresas, administradores, gerentes, né? Que voavam naquela área. E a Petrobras tinha um programa de excelência em transporte. Então, isso foi possível apresentar as soluções, porque quem está na gerência também não sabe dessas minúcias. Aqui não tem tempo para isso. Então, tem que ter um profissional que possa fazer esse feedback, né, e trabalhar nesses elementos que podem ajudar no projeto de solução. Enfim, esse tipo de natureza. Né? Perfeito. E tem empresas, outras aí, casos muito interessantes, né? E eu acho que esse é um caminho super importante. E tem várias formas de desenvolver, né? Eu acho que a Bergo está desenvolvendo isso muito bem e aplicando isso através das normas. Nós temos mais de 600 normas ISO em ergonomia. Isso é uma forma de chegar na indústria. Porque, no fundo, você tem que formar o profissional, mas, ao mesmo tempo, você precisa ter material técnico. Né? E, por isso, a EA trabalha com a ISO na Europa, no sentido de construção dessas normas. Agora saiu uma norma que vai explicar esses conceitos que eu estou falando para o nível gerencial das empresas. Isso é muito importante para entender a potência que tem fatores humanos e ergonomia quando aplicado na empresa. Norma ISO, né? que você está falando. Norma ISO. E as normas ISO, a Bergo está trabalhando com a BNT no sentido de traduzi-las para o português, porque a gente não fala inglês, né? Então tem que traduzir para o português, para os nossos técnicos, né, terem maior facilidade. Né? E isso está sendo traduzido também para os outros países. Né? Você tem as normas em outras línguas, francês, espanhol, na América Latina, as sociedades nacionais estão trabalhando nesse sentido, né, de fazer a tradução, e isso precisa de ergonomista para fazer as adequações, adaptações, para fazer inclusive a tradução. Legal. Não é? Mas deixa porque só... dessas 600, né, você precisa definir prioridades. Né? Só para uma questão da estrutura da condução do nosso papo, porque eu acho que foi muito legal esse... A gente estava falando da sua formação e entramos aí já muito forte na questão da ergonomia, que é o tema da sua vida, né? Um tema que te encanta, que te apaixona e tal. Mas só para a gente concluir a parte da sua trajetória, né? Você foi presidente você trabalhou, continua trabalhando na Federal do Rio de Janeiro, com pesquisa, né? Mas você atuou depois como presidente da Bergo, foi em 2009, é isso? Você assumiu? Na verdade, a gente já vinha desde os anos 90, ali, o professor Mário Vidal foi candidato e começa a presidência em 97, se eu não estou enganado,
mas a gente já vinha participando da vida associativa, e com isso houve uma participação maior, vinha participando. Congresso, por exemplo, de 1999, em Salvador, na Bahia, a gente fez o primeiro congresso na região Nordeste da Abergo, que tinha tido somente no Sudeste e no Sul, né? Então, isso tudo no sentido de fazer com que a gente pudesse ter uma disseminação da ergonomia no país, não é? Foi muito interessante. Aquela época, em 99, fizemos o primeiro encontro África-Brasil de ergonomia, né? E trouxemos 11 convidados internacionais, dos Estados Unidos, da Europa, da África, né? Então, tudo isso fez com que eu começasse a participar já da vida associativa, e isso foi muito bom, porque depois eu fui ser professor visitante nos Estados Unidos por quase 2 anos, na Ohio State, trabalhando com o professor David Woods, complementando a minha formação. Tem uma longa tradição em ergonomia e fatores humanos, né? Tanto na ergonomia física, organizacional e cognitiva. E o professor David Woods, com outros professores, como Eric Honegel, com o professor Yushi Fujita, com Sidney Decker, John Rittle, por exemplo. Para quem não sabe, John Rittle é quem, na verdade, idealizou a metáfora do queijo suíço, que todo mundo pensa que é o James Gleason. Na verdade, é uma história muito interessante, porque o James Gleason, eles estavam lá tomando uma cerveja num pub em Londres, e o John Rittle era aluno de mestrado, e aí o James Gleason estava pensando, não, olha, um sistema aí, como a gente tem a janela, que tem as lâminas que fecham e tal, para explicar as falhas latentes e tal. Aí o John Rittle falou, não, Jim, olha, por que a gente não usa então um queijo suíço, que tem os buraquinhos e tal? Na verdade, a fama veio com o James Gleason, mas quem idealizou... A sacada foi do John Rittle, que era aluno dele, era orientado dele. Sim. Que é uma pessoa fantástica, sensacional, que eu tive o prazer de conhecer lá em Ohio. E eu conheci todo esse pessoal e foi fundamental para trazer essas abordagens da engenharia de resiliência, engenharia de sistemas cognitivos complexos, né? E que a gente, na verdade, trouxe e fizemos um belo projeto, participou a Petrobras, enfim, dando o campo para os estudantes, eram estudantes brasileiros e americanos, que resolviam problemas concretos. De novo, a mesma abordagem a gente fazendo internacionalmente, né? Então, essa abordagem também o professor David Woods aplica até hoje lá nos Estados Unidos, e que vai ser origem da engenharia de resiliência, que é considerar como as coisas são efetivamente realizadas em sistemas complexos, seja pelos pilotos, na usina nuclear, que ele tem uma experiência muito grande, trabalha nessa área nuclear desde os anos 70, ele trabalhou na Westinghouse, né, lá em Pittsburgh, lá no final dos anos 70 já e tal, e evidentemente que isso foi uma experiência também muito grande e tem a ver com segurança, e aí, por exemplo, isso vai originar o que o Eric Honegger chamou do Safety One para o Safety Two, considerando essa competência desenvolvida por quem trabalha, seja em que nível for, né? E evidentemente que isso foi complementando a minha formação, a informação que eu tinha, e também aí vai abrindo um pouco para a área internacional, né? E aí eu sou eleito em 2008 no Congresso da Abergo, a gente começa a participar, você sabe que presidindo a Abergo, você faz parte automaticamente como representante da sociedade científica, não é? E você acaba participando efetivamente do Conselho de Governança da própria EAA. Isso me levou a conviver mais, né, com os pares e tal. Por outro lado, me deu uma experiência muito grande, né? Já vinha trabalhando antes, auxiliando a diretoria, realizando os eventos, buscando as parcerias necessárias, que isso é super importante, né? Eu tinha tido essa experiência desde lá da Itália, como movimento sindical. Aqui no Brasil eu trabalhei durante a minha pós, tive experiências com ONGs que trabalhavam auxiliando a estruturação dos sindicatos. Então eu tive uma formação em indústria, ONG, /sindicato, formação, etc. e tal, que me fez chegar a Abergo já com uma visão de uma organização do terceiro setor. Como é que a gente tem que trabalhar em parceria, uma delas
que foi muito interessante, foi a própria proteção, quando a gente dinamizou os eventos, fizemos as jornadas a cada 2 anos, eventos científicos, e intercalado por eventos nas jornadas que vocês organizam e que deu um resultado extraordinário, que a gente pôde se aproximar da indústria de uma forma geral, indústria entendida como os setores da economia, né? Então, isso foi uma caminhada. Depois a gente tem o Congresso Trienal no Brasil em 2012, que foi organizado aqui pela Abergo, né? E foi lá em Pernambuco, né? E aí a gente começa a fazer parte do comitê executivo da própria EA. E eu assumi aí o comitê de normas profissionais e educação, né? Porque me convidaram e aí eu aceitei. E aí eu percebi que os países de desenvolvimento, o grande gargalo era justamente a formação, né? Você não tinha formação nem dos formadores. Então, não adianta você receber um checklist se você não sabe aplicar. Não adianta você ganhar a bicicleta se você não sabe pedalar a bicicleta. Percebe? É muito simples. E eu acho que o nosso trabalho na EA, e desde essa época a gente veio... Eu fui também, na verdade, em 2010 fui eleito presidente da ULAER, né? Agora, é muito interessante, tem uma história curiosa, porque eu, como presidente da ABERG, eu vou para o Congresso chileno e a gente tem uma reunião da própria ULAERG em Valparaíso, e nessa reunião, depois de escutar os meus colegas, eu estava participando pela primeira vez, o meu espanhol ali estava, né, periclitante, como a gente diz, né? Mas aí eu escutei, eu falei, bom, olha, dá licença, mas dado que vocês estão buscando alguém que é para 33 países, tem 600 milhões de habitantes, naquela época tinha, sei lá, quase 600, né? Quase 2 Estados Unidos de população, e pelo que eu estou percebendo, sem nenhuma estrutura, né? Pra você ter uma ideia, até 2009, a ULAERGO tinha um presidente, 0 de recurso, né? E nenhuma estrutura, percebe? Então, assim, eu falei, olha, vocês não estão procurando um presidente. Era uma ideia, na verdade, mais uma ideia do que na uma verdade, unidade. não, claro, ele estava no início, tinha sido fundado em 2003. Eu disse, olha, vocês estão buscando alguém para pegar para Cristo. Vocês estão buscando Jesus Cristo. Porque, poxa, vocês estão querendo botar alguém na cruz, né? Não é? E foi todo mundo, quase caiu da cadeira, né? Me olharam assim, quem é esse maluco aí que está falando essa coisa? Bom, na prática, aí já a partir de 2010, já começa a ter uma diretoria. Não é? Ter, por exemplo, presidente, secretário-geral, tesoureiro, enfim, coisas desse tipo. Mas isso é para você ver que casa de ferreiro espelho de pau também, né? O que a gente sempre diz. E, evidentemente, que a partir daí, você se lembra bem, nós fizemos o congresso em parceria com a Proteção em 2010 no Rio de Janeiro, se não me falha a memória, e que aí a gente começa a fazer um trabalho estruturando a própria ULAERGO, colocando reuniões Skype naquela época. Foi um perereco, porque eu tinha presidente que não utilizava Skype, mas eu disse, olha, nós não temos dinheiro, ninguém tem dinheiro para viajar e tal, então nós precisamos, né, evidentemente, buscar tecnologia para isso. E, infelizmente, isso foi avançando. Já em 2011, em São Paulo, foi possível, com os patrocínios que a gente conseguiu, evidentemente, que trazer, inclusive, o presidente da Sociedade Cubana, né, e trouxemos, apoiando a viagem, né, e gastos de todos os presidentes das sociedades na época. Nós tínhamos, acho que 6 sociedades, depois, na nossa gestão, foi para 10, e hoje, evidentemente, que está crescendo. Mas isso é para mostrar também que precisa adequar e precisa ter um esforço nesse sentido das redes regionais. E isso hoje já é uma política da IA para todas as regiões, né? Então você precisa ter a cabeça, tronco e membro, né? Membros são as sociedades, né, nacionais, né? Então essa é um pouco a trajetória que vai nos levando. E aí, como no Comitê de Educação, a gente percebeu que o problema
era que você não tinha professores com doutorado e que a gente precisava avançar nisso. E daí que vai originar esse programa de doutorado na Colômbia, com todo o apoio que a EA teve. E eu passo, a partir de 2015, foi super interessante porque aí eu faço a fazer parte como diretor, ou seja, diretor na IA, o presidente, 2 vice-presidentes. Um vice-presidente secretário-geral e um vice-presidente tesoureiro. E eu fui eleito para tesouraria e vice-presidência, né? E a gente fui vice-presidente na gestão do professor Yushi Fujita do Japão, com quem eu aprendi muito, né? Foi muito interessante, e em seguida da professora Kathleen Moser, dos Estados Unidos, da Universidade de São Francisco. Né? Uma história curiosa do professor Yushi Fujita, que é um dos pais da engenharia de resiliência, um especialista no projeto Salas de Controle, né, para a central nuclear, o Japão depende disso. Ele, na verdade, tinha uma tradição no Japão de estudar de forma por conta própria, dentro da empresa. E ele, na verdade, ele é físico de formação e tem doutorado em física de plasma, né? Mas ele, por trabalhar em empresa nuclear, desenvolveu os conhecimentos e aprendeu ergonomia cognitiva estudando muito, é ergonomista certificado, então é uma história muito curiosa, né? Além de ser, a outra curiosidade que é muito interessante, eu sempre visito ele em Tóquio, é que ele é sacerdote budista também, não é? Então tem um templo no centro de Tóquio, cuja família, na verdade, pelas suas informações, entre 600 e 700 anos, sempre da família dele tem alguém, né, que vai ser o sacerdote budista desse templo. Né? Muito curioso, muito interessante, e uma pessoa sensacional. Né? Verdade, verdade. Teve no Brasil várias vezes, né? Claro, você se lembra dele, uma pessoa muito interessante. Né? E daí você foi escolhido, né? O ano passado, é isso? O ano passado foi a sua eleição, né? Foi. E Isso. esse processo, primeiro não norte, né? Vamos dizer assim, para a gente não comprar briga com ninguém, né? Do Sul Global. Né? Sul Global. Primeiro do Sul Global em 62 anos, né? Porque a EA foi fundada em 1959, né? Então a gente... e a Bergo foi admitida em 1984. Mas, na verdade, eu gostaria de fazer uma homenagem especial. Eu acho que, na verdade, assim, esse trabalho ele é coletivo, na verdade. Né? Evidentemente que eu fiz parte de muitas equipes de trabalho e os professores foram fundamentais nesse processo. E, em particular, eu acho que tem uma pessoa que foi muito importante para a ergonomia brasileira, entre outros, né? Tem os pioneiros, tem os brasileiros, como Ichiro Ida, João Bezerra, enfim, tem aqueles que merecem ser lembrados, né? Ana Maria de Moraes, enfim, Alberto Mibielli, enfim, tem uma infinidade de colegas que lá atrás iniciaram esse trabalho, né? E que esse é um trabalho coletivo e a gente, na verdade, teve a felicidade de ter essa formação e de evoluir. Né? Mas certamente tem o professor Wisner, do Conservatório Nacional de Artes e Ofícios da França, através do seu programa de ergonomia, né? Foi uma pessoa muito importante, porque formou muita gente, na verdade, né? Acolheu muita gente lá no seu programa, né? Desde os anos 70, inclusive ele veio pela primeira vez no Brasil em 1974, no primeiro evento de ergonomia, né? Feito na Fundação Getúlio Vargas, coordenado pelo professor Alberto Mibielli, né, que foi um precursor, né, e permitiu que muitos pudessem se doutorar no seu programa lá na França. Isso fez com que a gente tivesse dezenas e dezenas aí de doutores, né, e que propiciou ter formação aqui no Brasil na área de pós-graduação, e hoje a gente tem
por exemplo, as especializações que são acreditadas pelo sistema brasileiro, que é endossado pela certificação da IAA, você tem mestrados, você tem doutorados, né? Claro, tem muita coisa para ser feita, tem iniciativas do grupo de ensino da Aberg, no sentido de construção de um programa nacional para ser mais potente, dialogar com os stakeholders, ou seja, com os atores sociais, de maneira mais efetiva, seja governo, órgãos reguladores, indústria, não é? Sindicatos. Eu acho que está faltando isso, a gente está trabalhando nesse sentido e apoiando, né? Uma coisa que a gente, e vindo do Sul Global, ajuda a gente a ver, é que agora a gente tem uma participação de todos os continentes no comitê executivo da IAA. Por exemplo, nós temos os comitês compostos por uma participação mais coletiva, com co-presidentes vindo das regiões, né? Aqui no Brasil nós temos, para a área de educação, o professor Mário Vidal, nós temos o professor Paulo Antônio, aí do Sul, que foi presidente da Aberg, trabalhando não só na América Latina, né? Ele trabalha nessa região, mas também com os países de língua portuguesa na África, porque tem a proximidade da língua, né? A gente está fazendo com que as sociedades, por afinidades linguísticas, possam trabalhar mais juntas, né? Então, a gente tem para todos os comitês, né? Nós temos vários comitês da própria IAA, para os quais os membros da Aberg, eu faço um apelo para que se juntem nessas redes temáticas, são os comitês, por exemplo, tem os comitês técnicos dentro da área de ciência, tecnologia e prática, que pode vir gente da indústria, da academia, né, pesquisadores, em 25 áreas temáticas, né, desde tecnologias disruptivas até as áreas mais tradicionais, como antropometria, ergonomia em transporte, né? E por aí afora. Né? Então, é muito importante que a gente tenha uma participação cada vez maior. Né? E isso foi possível. Agora a gente tem até uma geração mais jovem participando nesses comitês nossos, né? Como cuidando dos profissionais em início de carreira. Então, a pessoa da Austrália, né, recém-doutorada, tem que é a Kate, tem o Sadim, que é do Canadá, que está fazendo pós-doutorado, que cuida das redes sociais. A gente precisa se comunicar, né, de forma diferente, usando toda a potencialidade das mídias sociais, né, e por daí afora. Mas, ao mesmo tempo, temos gente das regiões, né? Então, isso faz com que a gente se aproxime da Ásia, da África, do Oriente Médio, da Ásia Central, onde a indústria está sendo transferida. Né? Então, você precisa ter ergonomia, você precisa ter, vamos dizer assim, esse saber, esse corpo de conhecimento para melhorar as práticas, para que a gente tenha qualidade, como eu disse no início, cumpra os prazos, para que a gente tenha condições de trabalho, que a gente não tenha acidentes, que a gente tenha segurança. Porque a segurança vem de um bom projeto de ergonomia. Né? E aí tem uma coisa que é paradoxal, que eu vejo na segurança do trabalho que precisa evoluir muito no Brasil, e certamente a gente está aberto a fazer as parcerias, né? Que é o conceito de safety tool. A gente está sempre estudando um acidente para tirar lições. Mas, na verdade, o acidente é uma porção muito pequena, como diz o Hornegger, né? É menos de 1%, é uma coisa pequeniníssima o acidente. Porque o acidente não acontece todo dia. E a gente não aprende, segurança também vem de quando a gente faz certo. Né? A gente não estuda quando a situação em que se pratica a segurança. A gente não estuda quando normalmente não acontece acidente. E ali pode explicar muito. Então, a gente só procura a doença, mas esse é um conceito que pode valer talvez para a medicina, mas não para a engenharia de segurança. Então, a gente precisa estudar quando tem segurança, por que dá certo? Que é 99,99, uma dízima periódica, não é? Isso não é estudado nas escolas, não é? De engenharia, na engenharia de segurança, como uma coisa corriqueira, normal. Isso vem da ergonomia, não é? Vem dessa formulação do professor Eric Hornegger, que está aplicando muito para a segurança do paciente, o setor hospitalar, enfim, para entender
essa questão, né? Então, isso é só um elemento, certamente a gente não vai discorrer a fundo, mas como a ergonomia, trabalhando em parceria, pode certamente, né, colaborar na segurança de uma maneira efetiva, porque é a não realização da atividade em condições legais que faz com que eu tenha um acidente. Verdade. Né? Então, esse diálogo que eu acho muito interessante. Mas, enfim, é só para dizer que todo esse percurso, a eleição a gente passou a pandemia, a gente teve que mudar a nossa operação para ser digital, ser virtual, né? Os canadenses fizeram um trabalho sensacional. E só dizer uma coisa, como a ergonomia brasileira avançou nas últimas décadas, né? O Brasil foi o terceiro país em quantidade de trabalhos, né? Então, o primeiro foi os Estados Unidos, o segundo, o Canadá, né? Que era a sede do Congresso, e em terceiro, o Brasil. Então, isso mostra a importância, e não é para dormir nos louros, como eu dizia, não é? Como é que a gente torna a formação no Brasil mais forte, mais potente, como é que a gente atua auxiliando os países de língua portuguesa, né? A nossa proximidade, não é? E essas iniciativas a Bergo já está fazendo, e a gente vê aqui na IA com bons olhos, né? A gente precisa mais de colaboração, mais cooperação, não é? E evidentemente que a gente está vendo que a Bergo está dialogando, e não sei nem se eu posso falar aqui, se a Lucimara me permite, mas eu vejo que certamente... Só para mim, não precisa falar para os outros. Certamente também auxiliar as empresas com modelos de maturidade, no sentido de certificar as empresas em ergonomia. Não é só ter o profissional, né? Mas desenvolver isso com um organismo certificador, não é? Você está falando da empresa de ergonomia ou as empresas? Empresas em geral. Tá. A indústria de uma forma geral. Porque, na verdade, o que você precisa é a indústria se mover, não é só o profissional. A gente precisa ter todos envolvidos, né? Como um programa nacional de qualidade. A gente já tem um programa nacional de ergonomia e fatores humanos, com a aplicação das normas adequadamente, com certificação, acreditação do ergonomista para implantar. Isso me parece um elemento sistêmico, uma abordagem sistêmica, no sentido de você atuar vários processos da empresa para que os vários processos sejam ergonomicamente adequados, né? Então, eu acho que isso vai abrir uma experiência nova, eu acho, e a gente vê isso com muito bons olhos, né? E eu estou falando da indústria de uma forma geral, mas inclui também as organizações do terceiro setor, os hospitais para a segurança do paciente, depende de verificação, né, de adequação ergonômica, de projeto ergonômico, né, de design, não só dos equipamentos, mas do processo de gestão de uma forma geral, não é? Então, nesse sentido, é super importante a gente estar desenvolvendo colaboração. A gente já tem uma tradição de décadas, por exemplo, com o desenvolvimento de convenções com a OIT, para depois ser ratificada pelos parlamentos nacionais, melhorando as condições de trabalho através da legislação, com a própria Organização Mundial da Saúde, a gente trabalha há décadas, não é? Com a própria AICO ou ICO, não é? A gente está desenvolvendo agora um projeto piloto aí com a América Latina e depois vai expandir para outros continentes, não é? Então, tudo isso vai nos colocar com as políticas que a estratégia que a EA vem desenvolvendo, que é o engajamento com os stakeholders, né? Ou seja, fazer com que a gente possa construir projetos nacionais, e um desses relativo à indústria, por exemplo, é fundamental. Não basta só a ISO ter a norma, a gente precisa traduzi-la, a gente precisa aplicar, precisa orientar as empresas, a indústria, de uma forma geral, como você passa os vários níveis de maturidade em implantação dos processos ergonômicos e de fatores humanos, né? Então, eu acho que tem muito por fazer. Evidentemente que a gente está aí na EA, não é? A gente não tem esse trabalho. Ano, né? Junho você assumiu, não, né? A gente está, né? A gente tem aí, então vai até. Já queria convidá-los, né? Todos que nos assistem, para se preparar para o congresso
que vai ser híbrido, né? Então, certamente a gente gostaria que todos pudessem viajar para a Coreia do Sul, né? Mas também participar, seja da indústria, seja da academia, estudantes principalmente, né? E os patrocinadores também. É uma grande oportunidade de você ter o seu produto numa vitrine mundial, né? Então, eu acho que isso é que faz a potência da ergonomia, não é? E, evidentemente, convidar todos. Nós temos o nosso, vamos dizer assim, os webinars que são gratuitos para os sócios, né, da Abergo, mas para o pessoal da indústria, de uma forma geral, que certamente frequenta esse canal, e pode sugerir, por favor, vá lá no site, nas redes sociais da IA, LinkedIn, Facebook, no YouTube, e coloque as suas sugestões, né, para que a gente possa também dinamizar essa comunicação e poder informar melhor, né? E estamos abertos para os projetos, né, das mais variadas naturezas, no sentido da construção de soluções, na verdade, né, para implantação, para fazer uma mudança no mundo real, para fazer a diferença, né? Tentar construir algo mais sustentável, enfim, que a gente precisa para os dias de hoje. E, por último, dizer que a gente está com uma série de prêmios, né? Nós temos prêmios para profissionais que estão em início de carreira, são prêmios anuais, né? É o prêmio Tsinghua, não é? Para os professores, nós temos o prêmio Kinfar para os profissionais em início de carreira, seja na indústria, seja na academia, seja um pesquisador, né? Um recém-doutor. E também temos prêmios para os doutorandos, que tenham publicações, enfim, vários do Brasil já ganharam, enfim, tem uma quantidade grande de prêmios. Informações do site da IA. Da IA, está tudo lá, a Abergo também está publicizando isso, nós já temos a edição de 2022, né? Então, isso é super importante. Vamos inscrever-nos os bons trabalhos aí, com certeza, né? Não, certamente, não é? Zé Orlando, muito bom ter conversado contigo. Fazia tempo que a gente não batia um papo e tem muita coisa para conversar. Eu sei que você está muito ocupado. Esse novo desafio aí é um desafio relevante, importante. Eu sei que quando você pega os desafios, você não fica acomodado, você bota toda a sua energia, é muito bom, e a gente tem o maior orgulho de ter um brasileiro aí numa instituição uma pujança, a importância estratégica que é a Associação Internacional de Ergonomia, né? Então, eu queria te agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente, e só para concluir, para você falar para se despedir aí, mas de uma maneira eu sei que é um pouco difícil para você ser mais conciso, mas assim, porque a gente já está com um tempo bastante avançado, mas assim, como é que você enxerga o mundo do trabalho? A gente falou vários momentos você deu destaques para algumas posições, né? Mas assim, nós estamos num processo, a própria pandemia acabou potencializando algumas mudanças no mundo do trabalho, né? E como é que você vê os próximos anos e como os ergonomistas, especialmente, né, tem que se preparar para esse novo mundo, né? Esse mundo que está aí, profissões sendo extintas, simplesmente acabando, né, mudando completamente. Algumas, como você falou, saindo do prédio da empresa, indo para a casa da pessoa. Mas como é que você vê que um profissional de ergonomia deve se preparar para esse novo mundo do trabalho que está aí cada vez mais claro na nossa frente aí? Olha, o tema merece uma outra conversa, né? É um congresso. E fica aí a demanda para ti. Brevemente, isso é super importante, e a IA já tem uma task force, né? Um comitê que está trabalhando o futuro do trabalho, presidido pelo professor Andrew Thatcher, da África do Sul, e co-presidido pelo professor Wei Zhang, da China, presidente da sociedade chinesa e especialista em inteligência artificial. Então, eu acredito que a gente está trabalhando forte nisso, e dizer que o mundo do trabalho está em constante mudança, como eu disse
aí durante a questão da pandemia. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, tem um risco e uma oportunidade para os ergonomistas. Eles precisam se instruir e se formar para entender as consequências para o mundo do trabalho. Isso aí é algo que a gente vai fazer uma série de webinars, pesquisas, e eu sei que, por exemplo, no Brasil, por exemplo, vários professores ergonomistas estão estudando a indústria 4.0, 5.0, e a gente recomenda isso mundialmente. E os resultados estão mostrando que algumas profissões acabam tendo uma adequação, mas tem uma grande quantidade que faz um trabalho que é inadequado. A gente assistiu isso durante a pandemia, e as profissões que tinham status, que estavam numa posição boa, também está sendo deslocado. Um bom exemplo é o que está sendo feito na Alemanha, que é a digitalização da economia. Com todo um esforço que vem dos governos estaduais e nacional alemão, juntamente com as universidades, ciências aplicadas, universidades técnicas, os sindicatos, e projetando essa mudança. Esse é o caminho, Esse é o caminho, um caminho concertado, e não um caminho no Brasil, onde uma legislação absurda de desregulamentação, então já piorou o que estava ruim, e além do mais, uma total falta de negociação nesse processo. Então os atores precisam participar para essa construção. Quem diz isso é a própria Organização Internacional do Trabalho, da ONU, E a gente acha que é necessário avançar nas pesquisas, é importante avançar em projetos dessa natureza, A gente não está num sistema que é de solidariedade, mas é um sistema predatório. A gente está vendo que o estágio econômico que o capitalismo atual se encontra é francamente hostil ao trabalho e ao trabalhador, e cabe à ergonomia reforçar, mostrar quais os caminhos adequados para poder fazer essa mudança. Senão a gente vai ser descartado. E aí a gente vai perder o consumidor, porque se a gente não tem trabalhador, não tem consumidor. É o caso do Brasil. A gente tem metade da população economicamente ativa não podendo receber seu salário com a frequência que tinha. Quer dizer, então, precisa começar a repensar esse modo sustentável. É dessa sustentabilidade que a gente está conversando, Mas eu sugiro aqui e proponho para você, nos próximos... Vou até ver na EA, por exemplo, os próximos webinários, poder ser transmitido, fazer uma parceria com o canal da proteção para transmitir, os webinários da EA, transmitir para todo o Brasil, para a indústria, já que você tem uma grande audiência. É nesse sentido que a gente vai poder enfrentar essa situação. Mas eu vejo assim, é uma oportunidade, mas a gente tem que estar muito atento, porque senão a gente acaba tendo esse tipo de repercussão negativa, e isso sempre aconteceu ao longo da história, Então eu acho que a gente precisa fazer valer os direitos do trabalho, do trabalhador, e garantir, por exemplo, o que foi feito na Espanha. Aí não é a minha área, mas é correlata, onde foi revertida a desregulamentação, que produziu efeitos nefastos na Espanha. Porque, na verdade, é interessante, Você mata o próprio consumidor. O consumidor é trabalhador. Nem todo mundo é capitalista, Nem todo mundo é Lehman, Então, a gente é feito de gente que trabalha, que vive o dia a dia, essa coisa toda. E me parece que o Brasil precisa de um pouco mais de civilidade nesse aspecto, Então, eu acredito que tem países que estão melhores, países que estão piores, Então, é muito importante que a gente possa ver a experiência internacional. Mas a nossa aqui não é das melhores, eu diria. Então, a gente tem uma degradação de todo o sistema de produção e de vida social no Brasil, infelizmente. Mas certamente vamos trabalhar para reverter esse quadro e fazer a nossa parte. Perfeito. Zé Orlando, muito obrigado por estar aqui com a gente. Foi muito, muito bom te ouvir. Você tem sempre informações e uma cultura muito grande e opiniões relevantes, e que sempre trazem um engrandecimento na nossa capacidade de entender, especialmente quando você fala em ergonomia, que é um tema tão apaixonante.
queria te agradecer mais uma vez. Então. Pessoal, então estamos encerrando esse personagem de proteção que ouviu o meu amigo José Orlando Gomes. Até o mês que vem com um novo convidado.